Olá, aqui é Pri Beda Cardim, Ministério Fala com Jesus, onde a gente pode compartilhar a palavra de Deus e aquilo que nós precisamos também orar, encontrar um lugar de oração. E eu quero hoje compartilhar com você aquilo que eu fui abençoada ao ouvir um culto maravilhoso do Ministério Watchmen for Nations. Ele junta judeus, árabes, gentios, de todos os povos, nações, e eles adoram ao Senhor, eles fazem o culto, em nome de Jesus Cristo, Yeshua, compartilham entre si aquilo que Deus fala com eles. O Espírito Santo tem falado com todos os nossos irmãos espalhados aí pelo mundo. O Senhor tem falado com o seu povo nessa unidade, nessa graça dele, porque o Senhor, ele veio para todos, A salvação veio para todos aqueles que crerem, todos aqueles que buscarem a sua vontade, todos aqueles que realmente exaltarem o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então nós estamos aqui estudando um pouquinho do livro de Esther. A gente sabe que não fala o nome de Deus, não menciona Deus nesse livro, mas Deus está em todas as ações, Deus está sendo buscado pelos seus servos aqui nesse livro. Então é maravilhoso entender que Deus está escondido aqui, nos bastidores, fazendo todas as coisas para que o seu povo seja abençoado. E o nome Esther quer dizer escondida. Interessante, Ela também aqui tem um nome de escondida, um nome hebraico, apesar de que o seu nome original era Hadassah. Aqui o seu pai adotivo, Mordecai ou Mardoqueu, como muitos chamam, ele falou para ela, solicitou a ela que não falasse, não mencionasse da sua nação, do seu povo, até que fosse isso permitido. O rei Xerxes, ou Atarxerxes, que tinha todo o domínio persa de muitas províncias, que era como se fosse o mundo inteiro na época, vamos dizer assim. E esse rei, fazendo um banquete, ele chama a primeira rainha não lhe obedece, então ela é tirada do reino. Os seus ministros aconselham a ele escolher uma no lugar de Vasti. E a história conta que Esther colocou para aquele eunuco que cuidava dela escolher as suas vestes, e ela então achou graça diante do rei e foi escolhida como a rainha no lugar de Vasti. E o ponto chave dessa história toda é que, apesar dela ser rainha, tem muita coisa nos bastidores ali do reino de Xerxes que ela não sabe. E Mordecai, que fica ali no portão do rei e salva, vamos dizer assim, uma conspiração, ele descobre uma conspiração contra o rei, ele salva a vida do rei. E aí a história então avança, mostrando um ministro muito proeminente ali do rei, que era Amã. Amã se torna uma pessoa tão arrogante. Mordecai não se ajoelha diante de Amã, diferentemente de todas as pessoas ao redor. E isso traz uma fúria muito grande sobre Amã. E aí quando Amã então sabe, ele não só deseja matar Mordecai, mas ele recebe essa orientação de destruir toda uma nação por causa de apenas um homem que não se ajoelhou diante dele. O povo de Deus tem que estar firme. Aquilo que tem dentro dele, da sua fé genuína, da sua dedicação a um único Deus, a um Deus criador dos céus e da terra. Esse sim é que nós podemos nos prostrar. E aí então, a conspiração então de Amã, sorteando a data de quando será o dia onde que ele ia destruir todos os judeus ali, de todas as províncias do rei. E ele pede então a autoridade
do rei para que se faça isso. Ele adora o deus Mamon, né? Porque ele paga o rei, ele paga com seu próprio ouro, também paga o rei da sua própria riqueza, para que ele possa fazer então esse decreto. E o rei então, sem saber nem qual era o povo, ele dá o anel e dá a ele então a permissão de destruir o povo judeu inteiro. Quando Mordecai descobre essa ação, ele entra em jejum, ele se humilha, né? Diz que ele rasga suas vestes, ele coloca cinza sobre a sua cabeça, ele fica ali maltrapilho, né? Ali na porta do rei, chorando, lamentando sobre isso. Ele tinha sim a consciência de que o mal estava intentando destruir o seu povo e que algo precisava ser feito. Quando Esther fica sabendo, né, como Mordecai estava ali prostrado e se humilhando ali no portão, o mensageiro é que pega o recado de um e de outro, porque Esther não podia. Mordecai conta para ela exatamente tudo o que estava acontecendo, toda essa conspiração. Não posso comparecer diante do rei, porque faz mais de um mês que eu não sou chamada, e qualquer pessoa que se apresente diante do rei sem a ordem dele, ela pode ser morta. Só que Mordecai responde com a palavra-chave. Então nós vamos ler aqui. Mordecai enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para esta ocasião que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou essa resposta a Mordecai: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mordecai então foi e fez conforme todas as instruções de Esther. No terceiro dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele recebeu ela de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã, banquete que preparei para o rei. Então nós vemos aqui, esse é o ponto-chave da história de Esther. Mordecai pede que Esther faça o que ela tem que fazer como rainha. E Esther então entende essa urgência. Ela sabia que havia o risco de morte, ela sabia que havia o risco dela não ser atendida, que havia uma guerra espiritual. E com a guerra espiritual a gente vence pelo Espírito. Então ela coloca aqui uma questão muito especial, a oração e o jejum. E assim Esther fez e pediu para Mordecai, né, que todos possam jejuar agora por mim. E eu e minha criada também vamos fazer isso. E eu vou me apresentar, eu vou interceder pelo meu povo. E após esse jejum, Esther, né, se vestiu com os seus trajes reais. E aqui ela já sabia então, né, como se vestir. Ela simplesmente tem uma estratégia de fazer um banquete, mas para o seu inimigo também. O Salmo 23 fala assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Alguns detalhes aqui, a gente sabe depois que a história vai culminar em que Esther só vai contar realmente o que ela quer no segundo banquete. Porque esse primeiro banquete, ela simplesmente não fala nada. E é vital o tempo aqui. A história conta que o rei não conseguiu dormir naquela noite, ficou sem sono, pediu para que pessoas ali pudessem ler as histórias dele. E aí foi lido que uma pessoa que fica ali no portão do rei, chamado Mordecai, salvou a vida do rei. E ele perguntou o que foi feito deste homem, o que foi dado a ele. E nada tinha sido ali colocado, registrado, que esse homem tivesse recebido algum benefício. Então o rei resolve honrar Mordecai bem naquele dia em que o próprio Hamã, que depois do banquete resolveu preparar uma forca para Mordecai ser morto logo de uma vez, separadamente até de toda a morte dos outros judeus. E aí a história culmina, vamos dizer assim, né, no segundo banquete, que o rei pergunta então para Esther: o que acontece, Esther? O que você deseja? Até metade do meu reino eu te darei. Olha só, até metade do reino. O Senhor, às vezes, ele parece ser essa figura desse rei, né? Onde ele estabelece para nós, onde ele coloca para nós o que você quer pedir, né? Qual é o seu pedido, qual é o seu desejo. Ele nos dá do reino dele, né? Nós queremos o reino dos céus aqui na terra. É como se o reino dos céus precisasse ser realmente querido por nós. O Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O Senhor nos ensina a pedir isso: venha a nós o teu reino, desça o teu reino, estabeleça o teu reino aqui na terra. Nós sabemos que esse reino será estabelecido quando o inimigo realmente estiver totalmente destruído. E aqui então, quando o rei pergunta a Esther: qual é o teu desejo, rainha Esther? O que você está querendo? E aí Esther fala assim: olha, o meu pedido, né, é que a minha vida seja salva e a vida do meu povo, né? Então está aqui diante o inimigo que quer matar a mim e matar o meu povo, matar a minha nação toda. E Esther consegue reverter toda essa situação, pedindo que, mesmo que o decreto do rei não pudesse ser revogado, o próprio povo teria condições de se defender, o próprio povo teria condições de guerrear esta guerra e vencer e ser vitorioso. E é assim que nós vamos também vencer, sermos vitoriosos. Nós estabelecemos a nossa intercessão. Nós buscamos ao Senhor com humildade, nós dependemos dEle, nós ouvimos aquilo que está acontecendo, nós ouvimos a palavra, vemos e lemos e comemos dessa palavra de Deus. E ao fazer isso, nós entramos em obediência. E ao obedecer, nós nos unimos a irmãos no mundo inteiro, nós nos unimos a irmãos e irmãs, pessoas que estão no mundo inteiro buscando a vontade de Deus. E nós destruímos as obras do inimigo. Que nossa boca esteja aberta para liberar a palavra que é o sopro de Deus, e dizer: está destruído. Né? Está destruído quem? João 10:10, aquele que veio para matar, roubar, destruir, confundir e dividir. Estamos aqui na presença do Rei. Queremos que Ele estabeleça em nós essa vontade de interceder, essa vontade de buscar a presença dEle. Nós queremos, nesse tempo agora, estar ouvindo as revelações que Deus tem para nos dar. O anticristo está às portas. Nós estamos, talvez, não sei em que ponto aí do final dos tempos, mas estamos já com as profecias ali sendo cumpridas. E o povo de Deus, ele é chamado para interceder,
para ouvir o que está acontecendo lá fora, para ouvir o que está acontecendo também no reino espiritual e se posicionar como intercessor, se posicionar e pedir realmente: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino, salva, Senhor, o teu povo. E que o teu povo, Senhor, não tenha medo, mas use as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra a sabedoria do Senhor. Nós estamos aqui querendo, nos movendo para fazer a vontade de Deus. E é muito importante que nesse tempo nós possamos nos colocar não só como Esther, mas como Mordecai, nesse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, sabendo as coisas que nós não devemos nos prostrar, sabendo e entendendo, tendo entendimento de como nós devemos nos posicionar em relação a tantas contaminações, a tantas coisas que vêm para nos tirar o foco, para nos tirar a salvação, para nos tirar a nossa firmeza da fé, aquilo que o Senhor já colocou em nós. Que você possa, ter a palavra do Senhor aí com você. E apesar da emergência, ela se preparou, ela se posicionou, ela fez o jejum, ela fez a oração, ela fez o banquete, ela se preparou, ela se vestiu, ela se colocou para falar na hora certa. É isso que nós precisamos, falar na hora certa. Nós estarmos com as nossas vestes do reino, nós estarmos preparados para delatar e para realmente colocar aquilo que está escondido onde deve estar colocado, onde deve ser colocado, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele preparou um banquete para os seus discípulos. E ali naquele banquete, o inimigo estava ali também, recebendo deste banquete, recebendo do amor de Jesus, sim. Mas, em vez dele se arrepender, ele continuou com seus maus desígnios. E a gente entende que o Senhor Jesus, ele faz isso, né? Ele espera para que todos se arrependam. Ele tem essa paciência para que a pessoa possa se voltar a Ele, para que essa pessoa ainda tenha esse tempo de buscar ainda a presença dEle. Mas a gente sabe que se a pessoa não aproveitar isso, há um juízo, há um julgamento. E Judas, ele não absorveu isso, ele não se aproveitou disso. Amã também não. Amã também não. Então, há uma oportunidade de arrependimento ainda. E esse também deve ser o nosso pedido. Na história, a mulher de Amã, quando Amã conta que ele teve que honrar ali Mordecai na cidade toda, né? Quando o rei sabe que Mordecai tinha salvado sua vida, e ali ele já tinha feito a forca para Mordecai, né? A sua própria mulher profetiza e diz: olha, os seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você continuará, ou melhor, você ficará arruinado se continuar a se opor a este homem judeu. A própria esposa declarou a ele: olha, você não vai ser bem-sucedido. Houve arrependimento? Não, porque daí quando chegaram os soldados e chamando ele para o banquete, para o segundo banquete de Esther, ele falou assim: olha só como eu estou bem diante do rei, olha só, eu ainda sou honrado, eu ainda sou o ministro especial. Então Amã, na sua arrogância, na sua idolatria, na sua cegueira, na sua iniquidade, ele não voltou atrás nesses desígnios. O povo de Deus estava em unidade, né? O povo de Deus ali estava em oração e unidade para que Esther realmente falasse e fizesse tudo o que precisava na hora certa. E assim é conosco, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos também ter essa unidade. Então, ouvir a palavra, obedecer, discernir o mal, né? De como nós vamos vencer este mal, né? Tendo essa estratégia, fazendo essa guerra espiritual. E, por fim, essa unidade do corpo de Cristo, para que nós possamos vencer os desígnios errados do mal, os desígnios iníquos. O reino
de Deus precisa ser estabelecido. Não só a metade do reino, mas até que o reino de Deus seja completamente, então, estabelecido aqui na terra. Nós vamos ter ainda essa luta, nós vamos ter ainda essa guerra contra o mal. Nós precisamos entender e discernir aquilo que Deus está falando conosco através desta palavra. Nós precisamos do Espírito Santo, assim como Esther, Mordecai e todo o povo que jejuou e orou por esta causa da salvação. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a vitória e que toda a conspiração do mal seja então revelada, mostrada, e não só isso, mas dissipada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, Pai, esta mensagem. Senhor, uma mensagem simples, mas o Teu Espírito Santo tem tantas coisas profundas que ainda pode nos mostrar. Então que isso seja feito aqui, Senhor, por cada um, Pai, que se dispuser a isto, Pai. Por cada um que vai ler, que vai orar, que vai realmente obedecer aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, levanta intercessores, levanta os Teus guerreiros, Pai. Aqueles, Pai, que são chamados pelo Teu nome, para que neste tempo conheçam o que precisa ser feito. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, que venha o Teu reino sobre as nossas famílias, que venha o Teu reino sobre a nossa nação, que venha o Teu reino sobre as nações. Tu és o Rei das nações, Senhor dos senhores. E em nome de Jesus, em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós te louvamos, que nós te adoramos, que nós entregamos a Ti, Senhor, esta palavra e nos posicionamos hoje como intercessores, Pai, firmes, fortes, cheios da Tua graça, e que possamos, Senhor, estar fazendo realmente a diferença e sermos luz aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.